Olá pessoal, boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e fogo. Bom, Jesus ele falou, vamos ver o que Cristo falou aqui. Nós temos registrado em Mateus isso aqui, Mateus 3:11. Aliás, João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Certo. Aqui João Batista, ele anunciando a Jesus Cristo, então ele vai dizer, ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Bom, muitos intérpretes, eles debatem sobre esse batismo. Nós temos aí um batismo duplo ou nós temos apenas um batismo em dois aspectos? Bom, há aqueles que dizem que João Batista ele está falando aí de dois batismos, certo? Bom, aqueles que dizem que o batismo no Espírito Santo é para os santos, obviamente, quem negará? E há aqueles que dizem que o batismo com fogo é um batismo destinado aos ímpios. Então, por batismo com fogo, nós entenderíamos aí o fogo eterno, ou seja, o lago de fogo destinado para os ímpios. Então, em outras palavras, o que João Batista está dizendo aí é que Jesus Cristo batizará os crentes com o Espírito Santo e os ímpios com o fogo. Esta é uma das interpretações. A outra interpretação, que é uma variante, é esta. Estaria então João Batista dizendo que Jesus batizará os crentes nesta vida com o Espírito Santo e no outro mundo, ou seja, no purgatório com o fogo. Neste caso, o fogo aí seria o fogo do purgatório. Em outras palavras, então nós teríamos aí o batismo em duplo aspecto, batismo no Espírito Santo e um batismo no fogo, mas ambos os batismos são destinados apenas a um grupo, ou seja, aos cristãos. Esta posição ela foi sustentada por Orígenes, um dos pais da igreja que viveu até mais ou menos 240, 250, certo? Então nós vamos analisar estas várias interpretações. Será que realmente está em foco dois batismos? Um batismo no Espírito Santo e outro batismo no fogo? Será que realmente nós temos aí um batismo sendo anunciado para os crentes e um outro batismo sendo anunciado para os ímpios? Ou seja, o batismo que corresponde ao sofrimento dos ímpios no lago de fogo? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal, ok, querido? Vamos começar daqui. Aqueles que dizem que nós temos aí um duplo batismo, um batismo, ou seja, para os crentes, que é o batismo no Espírito Santo, e o batismo com fogo, que é destinado aos ímpios, eles argumentam o seguinte, ó. Eles pedem para a gente ler Mateus 3, 10 a 12. Então eu vou ler aqui a partir do versículo 11 até o 12. E eles observam que o fogo que aparece, por exemplo, em Mateus 3, 10 e versículo 12, é o mesmo fogo aqui do versículo 11. Logo, nós temos aqui o fogo do tormento eterno, o fogo do julgamento para os incrédulos. Vamos ler aqui. Mateus 3, 10. O que diz aqui? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Obviamente, o fogo aqui é o fogo do castigo eterno. Aqui ninguém vai negar. Este fogo aqui em questão realmente é o fogo do castigo eterno para os ímpios, para o diabo e seus anjos. Você vai ver lá em Mateus, por exemplo, Mateus 24 ou 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo eterno destinado para os ímpios, ele é mencionado em Mateus, é mencionado também em Marcos, é mencionado em Lucas, é mencionado no livro do Apocalipse e alhures. Ok, queridos? Então, vamos continuar.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Vamos lá, quem está falando aqui é João Batista. João Batista ele está falando para uma multidão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que eu estou lendo na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então vamos lá, versículo 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, para aqueles que dizem que nós temos aqui dois batismos, um batismo no Espírito Santo para os crentes e o batismo com fogo é para os ímpios, então ele diz que o fogo aqui mencionado no versículo 11 e no versículo 12 é o mesmo batismo no fogo mencionado no versículo 11. Então nós temos aqui por fogo o fogo da condenação. Ok? O fogo da condenação. Porém, queridos, é necessário a gente analisar melhor esta passagem. Nós precisamos saber para quem Jesus Cristo está falando. Vamos analisar o seguinte, olha, primeiro, aqui nós temos uma grande... Eu vou ler aqui do versículo 3 para ficar melhor. Versículo 1, capítulo 3, verso 1, de Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí vamos aqui, ó. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então, estas pessoas aqui eram pessoas compostas, pessoas boas e pessoas más. E eram por ele batizados no rio Jordão. Ó. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Certo? Então, que nós tínhamos uma multidão que acreditou no batismo de João Batista. E era por João Batista batizado no rio Jordão. Ou seja, era mergulhado. A palavra batismo quer dizer mergulho, mergulhar. Então vamos lá. Vendo ele, João Batista, porém que muitos, no meio da multidão, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, aqui não está dizendo que vinham para ser batizados, mas vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Então, prestai atenção. Aqui nós temos uma grande multidão. Vou ler aqui o versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Então, na narrativa aqui é apresentado o primeiro grupo que aceitava o batismo de João. Era por João Batista batizado, confessando os seus pecados. Então, nós temos aqui o primeiro grupo. Então, vamos para o segundo grupo. Vendo ele, João, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, aqui não está dizendo que fariseus e saduceus eram batizados, mas que vinham ao batismo. Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então veja que, a partir do versículo 7, nós temos um discurso de João Batista destinado para um grupo. Para quem? Para o grupo dos fariseus e saduceus, que vinham ao batismo, mas não eram batizados. Já está posto a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Agora, o que nós vamos ver aqui no versículo 11, queridos? O que nós vamos ver no versículo 11, de forma abrupta, João, ele agora dirige a sua mensagem positiva, não para o grupo dos fariseus e saduceus, mas para o grupo daqueles que nós lemos aqui no versículo 5. Ó. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então o que nós vamos ter no versículo 11 é uma mensagem dirigida para o grupo que é descrito no versículo 6, que era batizado por João Batista. Então, para aqueles que receberam o batismo de João Batista, para aquele grupo que recebeu o batismo de João Batista, confessando seus pecados, o que João diz para ele? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ou seja, para o grupo que aceitou o batismo de João Batista, olha o que é destinado para o grupo que aceitou o batismo de João Batista. Aí ele anuncia, ele, o Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, queridos, vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos o anúncio de um batismo. Eu vou defender esta ideia que nós temos aqui, um batismo. E a partir do texto grego, nós lemos o seguinte, a partir do texto grego, como é que nós lemos? Eu vou ler aqui no grego e traduzo ao pé da letra. O que diz aqui? Vamos lá. Autos rimas baptisei en pneumati hagio kai piri. Ele vos batizará no Espírito, ou seja, en pneumati, no Espírito, hagio santo, caipiri e fogo. A tradução literal é essa, en pneumati hagio caipiri, no Espírito Santo e fogo. Aqui nós temos um batismo. Nós temos um batismo este no Espírito Santo e fogo. Aqui nós temos um batismo com um caráter duplo. Esse batismo, os crentes serão mergulhados. Cristo, é isso que João Batista está dizendo. Cristo, quando vier, ele pegará os crentes. Ele mergulhará os crentes no Espírito Santo e fogo. Atentai bem, nós temos um batismo e fogo. Certo? E fogo, a conjunção cai, ela une o Espírito Santo ao fogo. Não temos apenas uma distinção. Nós não temos aqui batismos distintos. Não, nós temos aqui o quê? Nós temos uma distinção entre o Espírito Santo e fogo, mas o fogo ele provém do Espírito Santo. Ele vos batizará, ele vos mergulhará no Espírito Santo e fogo. Caipiri e fogo. Ok, queridos? Então, eu estou defendendo a ideia que este fogo aqui é o fogo do Espírito Santo. Eu quero fazer aqui uma leitura paralela do que nós lemos, por exemplo, em... Vamos aqui para Lucas 3. O que Lucas diz aqui? Vamos ver o que Lucas vai dizer aqui. 3, capítulo... Vamos ver aqui. 3, versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos. Eu, na verdade, disse João a todos. Veja que ele está discursando para um grupo que estava na expectativa. Eles estavam olhando para João Batista, estavam acreditando, eles pensavam que João Batista era o Messias, era o Cristo. Então vamos lá, vou ler mais uma vez. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água,
mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. Eu estou fazendo a leitura aqui de acordo com o grego. É claro que aqui na área nós lemos o seguinte, ó, com o Espírito Santo e com fogo. Mas a leitura a partir do texto grego, a leitura literal, de acordo com a gramática grega, é: ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Ok? Então, nós temos mais uma vez aqui a promessa do batismo. Para quem foi feito a promessa? A promessa que foi feita para um grupo que recebeu o batismo de João Batista. Ok? Eu quero ler mais aqui atrás para vocês. Ó. Vamos aqui. Ó. Vou ler mais uma vez aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, ou para serem batizadas. Aqui diz, ó, para serem batizadas. Para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, repartam com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Não cobreis mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam, e nós o que devemos fazer? E João respondia, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Aí versículo 15, ó. Estando o povo na expectativa, aqui é o que eu já leio, ó, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria João o Cristo, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja bem, quem é que vai ser batizado com fogo? Vamos começar daqui. Quem será batizado com fogo? Atentai bem. Quem receberá o batismo com fogo é o mesmo grupo que receberá o batismo com o Espírito Santo. Quem será batizado no fogo? De acordo com o texto, o mesmo grupo que receberá o batismo no Espírito Santo. É só ler direitinho aqui, ó. Disse-lhe João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água. Ora, aqueles que recebiam o batismo de João Batista com água, confessando os seus pecados, se arrependendo, o que ele diz então? Disse-lhe João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele, aqueles está falando para os que receberam o batismo, ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Então, o mesmo grupo que receberá o batismo no Espírito Santo é o mesmo grupo que receberá o batismo no fogo. Então, o batismo no Espírito Santo e fogo é destinado para o mesmo grupo. Então, a partir desta análise, amigos, nós não podemos defender que teríamos aqui 2 batismos. Um batismo no Espírito Santo para crentes e um batismo no fogo para descrentes. Não. Aqui prestai bem atenção. A mensagem de João Batista é destinada para um grupo este que se arrependeu de seus pecados, que foi até João Batista, que recebeu o batismo de João. Para este grupo que recebeu o batismo de João, para este grupo, João Batista disse, ele, Cristo, para o grupo que recebeu o batismo de João, vos batizará no Espírito Santo e fogo. Nós não podemos, de forma nenhuma, ver aqui 2 grupos, como se João estivesse dizendo assim, ele batizará os crentes no Espírito Santo e os ímpios com o fogo. O texto não está dizendo isso. Não, o texto não está dizendo isso. Dizer que o texto está dizendo isso é ler demais, queridos, ok? O texto, a bem da verdade, lido
sem tendências, diz exatamente o que eu estou lendo aqui. Ó. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Ele, quem? Cristo. Batizará quem? Aqueles que desceram as águas e foram batizados por João Batista. E eles foram batizados por João Batista por quê? Confessando os seus pecados. Então eles confessavam os seus pecados, arrependiam-se de seus pecados e eram batizados por João Batista. E João Batista então estava preparando aquele povo para receber o Cristo. Aquele povo que estava descendo das águas, que estava sendo batizado por João Batista, estava sendo preparado para receber o Messias. Por isso é que João diz, e quando ele vier, alguém que é maior do que eu, que está acima de mim, alguém que é do céu, porque eu sou da terra e falo da terra, falo das coisas da terra, mas aquele que vem após mim é antes de mim, porque já foi antes de mim, e ele é do céu e fala das coisas que é do céu. Está acima de todos, é maior do que todos. É o Senhor de todos. Então, ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Então, o batismo no Espírito Santo é para quem? Para o mesmo grupo que será batizado no fogo. O batismo no fogo é para quem? Para o mesmo grupo que receberá o batismo no Espírito Santo. Então, nós temos um batismo no Espírito Santo e fogo. Ok, queridos? Então, vamos aqui. Marcos 1,18 apenas diz que Cristo batizará no Espírito Santo. João 1,33 também, João anunciando lá, ele diz que Cristo batizará no Espírito Santo. Ok, queridos? Vamos aqui ver Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Olha o que diz aqui. Ó. Atos capítulo 2 e versículo 3 a 4. Ó. Vou ler aqui para vocês. Atos capítulo 2. Você pode perguntar, professor, mas o batismo no fogo aconteceu quando? Vou ler aqui para você. Atos 2, 3 a 4. 2, 3 a 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós estamos no dia de Pentecostes. O que foi visto sobre os discípulos? Quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles estavam sendo mergulhados, batizados no Espírito Santo. Aqui aconteceu o batismo no Espírito Santo. Este batismo aqui de Atos 2 é o prometido ali por João Batista. É Cristo quem está batizando os crentes aqui no Espírito Santo. Então, quando eles aqui se diz que eles foram cheios do Espírito Santo, foi vista sobre eles línguas como que de fogo. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então aqui nós temos o cumprimento. O que está sendo realizado aqui é o batismo no Espírito Santo e fogo, queridos. No dia do Atos, ou seja, no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, ali estava se realizando a profecia de João Batista. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. É por isso que foi visto sobre os discípulos línguas como que de fogo. Por quê? Ali estava acontecendo o batismo no Espírito Santo e fogo. Vamos ver aqui. Eu quero ler aqui algum trecho aqui para vocês. Ó. Lembrando a vocês que nós podemos ter um precedente. Entenda, eu estou usando aqui de analogia. O batismo no Espírito Santo e fogo, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Como? Ele foi profetizado. Eu quero ler para vocês aqui. Ó, Êxodo, capítulo 13. Ó. Êxodo 13, 21, 22. Ó. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar
para que caminhassem de dia e de noite. O que nós temos aqui? A presença de Deus. Isso aqui representou uma espécie de batismo. Paulo vai dizer que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que nós temos aqui, esta nuvem durante o dia e esta coluna de fogo durante a noite, acompanhando os israelitas, protegendo. O que nós temos aqui é uma espécie de batismo. Paulo ele vai dizer isso, ó. E eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ó, nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Bom, de forma profética, nós temos aqui o batismo no Espírito Santo e fogo. Este acontecimento, querido, nós podemos dizer que nós temos aqui um acontecimento, uma narrativa profética. Simbolicamente, o que o povo está experimentando aqui, simbolicamente, é o batismo no Espírito Santo e fogo. Ok? Simbolicamente, de forma figurada, o que o povo está experimentando aqui é o batismo no Espírito Santo e fogo. Batismo esse que nós temos aqui em forma de sombra, de simbolismo, mas esta sombra, este simbolismo, aponta para a realidade. Realidade esta que se cumpriu, que aconteceu no dia de Pentecostes, descrita ali em Atos capítulo 2. E todos estavam reunidos. E de repente veio do céu um som forte, veemente, e soprou sobre eles. E foi vista sobre eles, sobre cada um deles, línguas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ok? Vamos ler bem aqui, ó, em Números 9, 16, 23. Ó. Números 9, mais uma vez a narrativa. Ó. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos assentavam o seu arraial, os filhos de Israel. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram segundo o dito do Senhor. Segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Então, a narrativa aqui, queridos, em figura, nós temos aqui o batismo no Espírito Santo. Isso aqui é uma espécie de batismo. Eu vou mostrar, o apóstolo Paulo, ele viu nisso aqui um batismo, ok? Neemias 9, 12 também diz que a nuvem de dia estava sobre eles e de noite havia uma coluna de fogo que os guardava. Salmo 178, 14, Salmo 105, 39 também diz que de dia havia a nuvem que os guardava e à noite uma coluna de fogo. Então, simbolicamente, nós temos aí o batismo no Espírito Santo e fogo. Finalmente, Paulo ele vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 10, o que diz aqui, para nós fecharmos. Ó. 1 Coríntios, capítulo 10. Ó. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Está bem aqui, ó. Versículo 11. Ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ok? Então, aquilo que é narrado em Êxodo, em Números, que é narrado no Salmo 78, 14, Salmo 105, 39, Neemias 9, 12, Êxodo 13, 21, 22, Números 9, 16, 23, que fala que os israelitas foram conduzidos durante o dia pela nuvem, e à noite havia uma coluna de fogo. Ali, simbolicamente, figuradamente, nós temos o batismo no Espírito Santo e fogo. Ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.